Nós vamos falar sobre livre-arbítrio e, como sempre, a gente informa vocês que esse estudo ele está sendo tirado de uma das apostilas da Federação Espírita do Brasil, né, Federação Espírita Brasileira, a FEB, e eles têm uma coleção de apostilas ou livros, como queiram, e esse é do Estudo Avançado de Espiritismo, é o livro 4, que fala sobre filosofia e ciência espírita. Então, o livre-arbítrio que a gente vai estar falando hoje, nossos objetivos, né, é um pouco diferente, talvez, de palestras que vocês já tenham assistido, porque aqui, hoje, o nosso objetivo é relacionar o conceito do livre-arbítrio ao de ética, moral, vontade, liberdade e determinismo. Aí, lógico, a gente vai analisar o significado espírito do livre-arbítrio, né, que é para isso que nós estamos aqui. Mas nós vamos falar desses conceitos todos, como nós estamos ao vivo, fiquem à vontade, que eu vou estar aqui no celular, estou seguindo o chat, e se vocês tiverem alguma questão, comentário, pergunta, são bem-vindos, tá bom? Preparados? Vamos lá. Bom, a gente tem que começar pela palavra, né? Palavra livre-arbítrio. Se você for no dicionário, você vai encontrar assim, a possibilidade de decidir, escolher em função da própria vontade. É muito importante isso, porque a gente até grifou, isenta de qualquer condicionamento, motivo ou causa determinante. Ou seja, a gente é livre para escolher, esse é um livre-arbítrio. E como a gente veio aí, o que a gente está vendo aí? Que a liberdade de agir, ela está condicionada ao quê? À vontade. E isso já é muito importante, é uma dica importante desse estudo de hoje. O livre-arbítrio, que é a liberdade que a gente tem de agir, ela está condicionada à vontade. Muito bem. Bem, a origem da expressão livre-arbítrio, tudo indica, não é um assunto fechado, foi de Santo Agostinho. Tudo indica, até agora, né, os estudiosos do assunto, eles falam que essa expressão foi utilizada pela primeira vez pelo Santo Agostinho. Interessante, né? Mas desde os tempos mais remotos, o livre-arbítrio, ele constitui objeto de análise e de debates, transformando-se em questão central na história o quê? Da filosofia e na história da ciência. Por quê? Porque o conceito de livre-arbítrio, ele tem implicações. Eles têm implicações religiosas, ele tem implicações morais, implicações psicológicas e implicações científicas. Então, por exemplo, né, no domínio religioso, na religião, o livre-arbítrio, ele pode implicar que uma divindade onipotente não imponha seu poder sobre a vontade e as escolhas individuais. Em ética, o livre-arbítrio pode implicar que os indivíduos possam ser considerados moralmente responsáveis pelas suas ações. E em psicologia, ele implica que a mente controla certas ações do corpo. Então, você vai ver as implicações do livre-arbítrio em todas essas áreas aí que a gente citou, tá? Muito bem. Na doutrina espírita, o livre-arbítrio, ele está necessariamente relacionado à questão da evolução e das responsabilidades individuais. Quem já estuda espiritismo já sabia disso, né? O livre-arbítrio está condicionado ao quê? À evolução e à responsabilidade individuais. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Isso daí está no Livro dos Espíritos, questão 780. Aliás, eu chamo a atenção para vocês que depois desse estudo, se vocês quiserem dar uma lida aí no Livro dos Espíritos, na Lei de Liberdade, que é a parte terceira do Espiritismo, do Livro dos Espíritos, é uma leitura muito importante, que eu peço que vocês leiam, tá? A parte 3.
para você ver as questões tão interessantes que Allan Kardec coloca. Veja, o que tem isso? Os espíritos que são os espíritos orientadores, eles acrescentam que para que as ações humanas sejam consideradas benéficas, não basta o desenvolvimento da inteligência. É necessário que esta seja acompanhada pelo progresso moral. E a gente vê isso todo dia, né? Nós estamos num patamar de tecnologia avançado, entretanto, a nossa moral ainda está aqui, né? A gente ainda tem guerras. Veja aí a questão da pandemia, que a vacina não chega igualmente em todos os lugares do globo. Essa é uma questão que não há progressão moral, indica uma progressão moral. Entretanto, nós temos inteligência para desenvolver vacinas, certo? Então, os espíritos orientadores falam, as ações humanas, para que as ações humanas sejam consideradas benéficas, não basta a inteligência, tem que ter também o moral, o progresso moral. Então, o progresso completo, que é o objetivo, mas os povos, como os indivíduos, só atingem gradualmente, né? Nós não atingimos o progresso assim. A gente vê a história da humanidade, ela vem caminhando a passos lentos, mas caminhando, e a gente vai progredindo. Então, enquanto o senso moral não se houver desenvolvido neles, em todos nós, né, no caso, pode mesmo acontecer que se sirvam da inteligência para a prática do mal. A guerra é um exemplo, não é? Você utiliza certos conhecimentos de ciência para produzir armas cada vez mais potentes. Então, o moral e a inteligência são duas forças que só se equilibram com o passar do tempo. Isso está na questão 780b, essa mesma questão, mas na parte B e no comentário. Veja, outros assuntos vão estar direta ou indiretamente relacionados ao estudo do livre-arbítrio, como nós vamos ver a seguir. Por exemplo, nós vamos falar agora de livre-arbítrio, ética e moral. A vida em sociedade, ela impõe restrições que são normais ao exercício do livre-arbítrio, considerando os conceitos de liberdade com ética e liberdade com moral. Então, nós temos dois conceitos, liberdade com ética e liberdade com moral. A gente vai ver as diferenças. A primeira, que é a liberdade com ética, ela diz respeito à autonomia de agir, em função do que se quer e do que o outro espera que você faça. Já a segunda, que é a liberdade com moral, ela indica agir no bem, que pode ser expressa nessa regra conhecida, essa regra de ouro, regra universal, que a gente conhece, que foi anunciada por Jesus Cristo, que é tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-os vós também a eles. Porque esta é a lei e os profetas, está em Mateus, capítulo 7, versículo 12. Essa regra, que segundo os espíritos superiores, também pode ser expressa da seguinte maneira. Olha só, está no Livro dos Espíritos, na introdução. A moral dos espíritos superiores se resume como a do Cristo, nesta máxima evangélica: fazer aos outros o que quereríamos que os outros nos fizessem, isto é, fazer o bem e não o mal. O homem encontra nesse princípio uma regra universal de conduta, mesmo para suas menores ações. O que seriam menores ações? Por exemplo, no Brasil, fazer fila dupla para pegar a criança na escola. Às vezes a gente pensa, o que tem isso? Exatamente, exatamente o problema, não é mesmo? Então a gente não deve fazer aos outros que aquilo a gente não gostaria que fizessem para nós, até nas nossas menores ações. Pensa numa ação que você talvez tenha feito durante o dia e que você poderia ter agido de melhor maneira, já pensando no próximo, né? Pensando no próximo. Muito bem, continuando então sobre o livre-arbítrio, a ética e a moral, nós temos assim a vida em sociedade. A vida em sociedade, ela é ética e moral. Ela é uma conquista da humanidade, a vida em sociedade. Mas a melhoria das relações pessoais
que conduz essa convivência harmônica e solidária, fundamenta-se o quê? Em princípio universalmente aceitos, certo? Se todo mundo aceita não fazer ao outro o que você não gostaria que fizesse a você mesmo, nós teríamos o quê? Uma vivência mais harmônica, mais solidária, certo? E ela é especificada o quê? Pela ética e pela moral. A gente vai entender esses conceitos. Então, a gente não vai entrar aqui em especulações filosóficas, tá? Mas a gente pode afirmar o quê? A ética, ela é parte da filosofia, que estuda os princípios que motivam, distorcem, disciplinam ou orientam o comportamento humano. A ética trata, portanto, da conduta humana geral, da vida em sociedade. Essa é a ética. Ou específica, por exemplo, um código de ética médica. É uma coisa específica, né? Então, ela pode ser geral na sociedade ou específica. São um conjunto de normas. A palavra moral já refere-se aos bons costumes. São princípios ou base do conhecimento a partir dos quais são estabelecidos códigos de conduta ética humana, na família, na sociedade e no trabalho. Para a gente entender melhor, eu trouxe esse quadrinho aqui sobre a ética. Ética, deixa eu carregar tudo para que vocês possam comparar os dois. Veja, eu vou pular de um lado para o outro, tá? A ética é uma conduta humana, moral, bons costumes. Tanto a ética quanto a moral, ela vai lidar com o certo e o errado. Por exemplo, na ética, você tem um modo social de agir. Então, implica no consenso e na adesão da sociedade. Por exemplo, ninguém sai na rua nu, sem roupa, certo? Isso é um consenso que a gente tem. Agora, na moral, é um modo pessoal de agir. Então, é adquirida e formada ao longo da vida por experiências. As normas e regras sociais. Na ética, é guiada pela cultura da sociedade. Algumas culturas, por exemplo, no Oriente Médio, querem que as mulheres cobrem os cabelos e o rosto. São regras da sociedade. Na moral, nós temos normas e regras pessoais, já aí já é guiado pela nossa consciência. No coletivo, faltou eu colocar mais um, a ética no coletivo se constrói a partir do consenso de várias morais. Individual é o que fundamenta a ética. Vocês perceberam que quando a gente fala de ética e moral, na ética a gente cita a moral e na moral a gente cita a ética? É porque esses dois conceitos, eles se interrelacionam, não tem como separar muitas vezes um do outro. Por quê? Porque você não pode supor uma conduta ética sem uma base moral, que a sustente e lhe dê validade. Por essa razão, tá? Nós vamos aqui, Santo Agostinho, de novo, né? Nós vamos recorrer. Olha só que ele falava de livre-arbítrio. Ele definia como uma faculdade da razão e da vontade, por meio da qual é escolhido o bem. Olha o livre-arbítrio, você escolhe o bem mediante o auxílio da graça e o mal pela ausência da graça. Aí, graça, pessoal, essa palavra, quando ele usou graça, é o conjunto de qualidades humanas. Então, se você escolheu o bem, você está agindo com o auxílio das qualidades humanas. Se você agiu no mal, você está com a ausência das qualidades humanas. Essa já é a Santo Agostinho aí nos falando, né? Muito bem. Agora, tá tudo bem, né? Estou vendo aqui no chat, não tem ninguém comentando nada, né? Nós vamos falar agora sobre o livre-arbítrio, vontade e liberdade, que vai demorar um pouco mais de tempo para falar, né? Gente, no sentido genérico, o que a gente pode afirmar? Que há liberdade individual quando a pessoa pensa e age por si mesma, concordo? É uma liberdade que a gente age e a gente pensa por nós mesmos, por decisão própria. Contudo, quando se considera os valores éticos, aí a gente traz os valores éticos e morais que a gente já falou, nós percebemos que o homem vai passar a ter uma liberdade que é relativa. Por que é relativa? Porque não é absoluta. Ela é relativa porque ela está condicionada a regras.
Não absoluta, porque o limite da manifestação da vontade de um indivíduo, ela se encerra, ela termina quando começa a liberdade do outro. Então ela fica condicionada. Bem, a liberdade, no sentido filosófico, ela tem duas conceituações. Uma é a ausência da submissão e de servidão, condições opostas à opressão e à escravidão humana. Se o ser é escravizado, então ele não tem liberdade. É isso que eles querem falar. Há outro conceito trazido pela filosofia é a autonomia, a espontaneidade na manifestação da vontade ou de desejos humanos. Então, a gente tem essa liberdade, a gente tem essa autonomia. Agora, quando a gente fala desse binômio, né, dessa combinação liberdade e vontade, a gente observa que o querer ser livre é força que impulsiona a obtenção da liberdade. O fato da gente querer expressar livremente é que faz com que a gente obtenha essa liberdade, o que torna o indivíduo independente. Contudo, se esse binômio liberdade e vontade, ele não for bem apreendido, bem entendido, vai surgir conflitos relacionais que podem conduzir o quê? Para processos patológicos ou até de natureza criminosa. Porque a pessoa, ela não vai submeter à liberdade, ela não vai poder fazer tudo o que ela quer, né? Então isso pode gerar aí um distúrbio, tá? Essa é a filosofia trazendo isso para a gente. Agora, a maioria dos filósofos, inclusive da antiguidade até os dias atuais, eles admitem que nenhum homem possui liberdade ilimitada. Não existe liberdade absoluta ou total. Por exemplo, Aristóteles, olha o ano aí, gente, 384, 322 antes de Cristo. Ele fala o seguinte: tanto a virtude como o vício depende da vontade do indivíduo. Então, nós estamos aí colocando o livre-arbítrio, a liberdade, condicionada à vontade. Então, Aristóteles já afirmava. Vocês vão perceber que a gente vai navegar agora no tempo, né? E falar de vários filósofos e cientistas, o que eles já falavam antes do Espiritismo. O Espiritismo veio e consolidou a questão, acrescentou o espírito, como a gente vai ver. Olha outra coisa que diz Aristóteles. Em sua obra Ética de Nicômaco, ele afirma o seguinte: onde estamos em condições de dizer não, podemos também dizer sim. De forma que, se cumprir uma boa ação depende de nós, dependerá também de nós não cumprir uma ação má. Então, tudo depende do quê? Da vontade do indivíduo. Ainda falando de livre-arbítrio, vontade e liberdade. Nós trazemos aqui para vocês Tomás de Aquino. Viveu em 1227 a 1274. O Tomás de Aquino, ele foi um filósofo católico medieval e admitia que o livre-arbítrio é a causa que determina a ação do indivíduo. Isso porque o ser humano age segundo o juízo, essa força cognitiva pela qual pode escolher entre direções opostas. Está aí, novamente, tomar outra pessoa, né, no século XIII, trazendo exatamente isso, que o ser humano age segundo o juízo ou a vontade. Nós trazemos também a posição de René Descartes. O ser humano deve procurar sempre dominar a si mesmo, desejando apenas o que se pode fazer. Mesmo que as paixões possam ser boas em si, cabe à razão averiguar como as utilizar, a fim de domá-las, né, dominá-las, já que a força das paixões está em iludir a alma com razões enganosas e inadequadas. Portanto, o intelecto tem prioridade sobre as paixões, na medida em que o melhor conhecimento delas, né, melhor que a gente conhece,
é condição para que possamos controlá-las. Olha as ideias de René Descartes no século XVI, XVII, que ele nos traz. Então, as noções, essas noções de vontade, de paixão, que estão presentes nesse estudo que a gente está fazendo, elas podem ser complementadas com as considerações espíritas. Agora, vamos ver o que o espírito vai falar sobre tudo isso, que são os 3 próximos slides, foi tirado do livro Pensamento e Vida, da psicografia do Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Emmanuel. Olha o que Emmanuel fala. A vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Todos. Veja, a palavra todos é muito forte. Então, a vontade vem no topo. Parte da vontade. Tudo que se segue vem da vontade. Continuando no texto. A divina providência concedeu-a por auréola luminosa à razão, depois da laboriosa e multimilenária viagem do ser pelas províncias obscuras do instinto. O que ele está falando? Da nossa evolução. Quando nós éramos seres primitivos, agíamos somente sob instinto e fomos evoluindo, e aí a divina providência deu o quê? A razão, o livre-arbítrio. Para considerar-lhe a importância, basta lembrar que a vontade é o leme de todos os tipos de força incorporados ao nosso conhecimento. Olha só, revelador, né? E ele continua ainda dizendo o seguinte: o cérebro é o dínamo. Dínamo é aquilo que produz uma energia no motor, que produz a energia mental, segundo a capacidade de reflexão que lhe é própria. No entanto, na vontade, temos um controle que a dirige nesse ou naquele rumo, estabelecendo causas que comandam os problemas do destino. Então, a vontade, ela está no espírito, o cérebro é apenas um órgão. Né? A vontade está na capacidade, é uma capacidade, a faculdade e do espírito. Terminando aqui o pensamento e vida sobre a vontade. Sem ela, o desejo pode comprar ao engano aflitivos séculos de reparação e sofrimento. A inteligência pode aprisionar-se na enxovia da criminalidade. A imaginação pode gerar perigosos monstros na sombra. E a memória, não obstante fiel à sua função de registradora, conforme a destinação que a natureza lhe assinala, pode cair em deplorável relaxamento. Então, só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. É para fechar a questão, né, gente? Para dizer que a vontade é a parte principal no controle de tudo, de todos os nossos pensamentos, de nosso livre-arbítrio. Muito bem. Vamos falar, que a gente mencionou, paixão. E o Livro dos Espíritos, eles nos trazem alguns conceitos importantes sobre a paixão. Nas questões 907, 908 e também no comentário, a paixão em si não é um sentimento mau. Você lembra no começo? A paixão está no excesso aliado à vontade, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem e pode levá-lo a grandes coisas. O abuso delas se faz é que causa o mal. Então, as paixões são como um cavalo que só tem utilidade quando é governado, quando se torna perigoso, quando passa a governar. Então, ela controlada, ela pode nos levar a muitas coisas boas. Então, as paixões são alavancas que decuplicam as forças do homem e o auxiliam na execução dos desígnios da providência. O princípio das paixões não é, portanto, um mal, já que repousa sobre ela
uma das condições providenciais da nossa existência. Então, tem todos esses conceitos aí que vocês podem ver sobre a paixão, tá? Bom, espero que aqui tudo bem até agora. Bem, prosseguindo no nosso estudo, que nós já falamos aqui, deixa eu só ver se eu consigo ver nas minhas anotações. Nós falamos do item 1, que foi sobre o livre-arbítrio, ética e moral. Depois nós falamos sobre o livre-arbítrio, vontade e liberdade, e agora a gente vai entrar numa questão que é muito, muito mal interpretada, até dentro do espiritismo, que é o livre-arbítrio e determinismo. Muito bem. Muitas escolas do passado, remotos ou recente mesmo, sobretudo aquelas que associavam o livre-arbítrio às práticas religiosas, elas defendiam essa ideia de que os atos humanos seriam guiados por um determinismo imposto por Deus. Veja, não tem nada de absurdo nessa forma de pensar, desde que, presta atenção, desde que esse determinismo não seja cego, inexorável, aquele determinismo impiedoso, tá? No qual o homem não teria a menor possibilidade de opinar sobre os acontecimentos da sua vida, uma vez que esses já estariam definidos, não é? Pela divindade. Então, muitos fanáticos religiosos e pensadores radicais, eles foram por esse caminho. Eles falaram assim: olha, Deus determinou, você não vai poder fazer nada. Veja, aí veio a ideia reencarnacionista, trazida pelo movimento espiritualista e pelo movimento espírita. E com a ideia da reencarnação, veio a ideia do quê? Da lei de causa e efeito. Porque a reencarnação faz manifestar essa lei. E essa lei é possível o quê? Com essa lei de causa e efeito. Aceitar que alguns atos que acontecem em nossa vida, ela tem um determinismo, mas ele é relativo. Por que ele é relativo? Porque ele está relacionado, essas coisas que acontecem nas nossas vidas, está relacionado ao quê? A um planejamento reencarnatório. E esse planejamento reencarnatório, ele tem que ser analisado com bom senso, porque ele não é assim, que não é passível de alteração, ele não é rígido, não é inflexível. Ele altera o tempo todo por causa do nosso quê? Do nosso livre-arbítrio, do nosso poder de escolha. Então, tudo depende da forma como nós vamos conduzir a nossa existência e como a gente se posiciona nos desafios da vida. Veja, nós estamos passando agora por uma provação global, que é a pandemia. Então, nós temos que nos perguntar: o que essa situação está pedindo para que eu faça? Agir de que maneira? Com mais fraternidade, com mais paciência, com resignação, tomar os cuidados necessários que nós temos, que nós sabemos o que nós temos que fazer. Nós não podemos agir de maneira responsável. Esse é o nosso livre-arbítrio, né? Esse é o livre-arbítrio. Eu posso sair por aí negando a ciência, negando vacina. Esse é o livre-arbítrio. Então, cabe a nós essa planejamento reencarnatório que nós já estávamos de acordo antes de vir, cabe a nós o quê? Como que nós vamos enfrentar isso? De que maneira a gente vai se posicionar diante aos desafios que a vida apresenta? Agora, há pessoas que acham que a lei de causa e efeito, ou de ação e reação, é algo que deve ser cumprido inexoravelmente. Vai ser cumprido independente da vontade, dos esforços individuais. Então, a gente precisa saber a diferença. Diferenciar causa e efeito que se expressa sobre o quê? Sobre a esperançosa bondade. Isso aí vem de Deus, da providência divina, da misericórdia divina, que é totalmente o contrário daquela coisa rígida e rigorosa que era a pena de talhão, pena de talião, dente por dente, olho por olho.
certo? Então, a pessoa, né, aqueles que tiverem conscientes das dificuldades, dos desafios existenciais que a gente enfrenta, sobretudo aqueles que atingem diretamente a nossa vida, pode, no esforço da vontade, olha a vontade aparecendo aí, fazer com que essa lei de ação e reação se cumpra, mas não pelo sofrimento, mas pelo amor. Que amor é esse? É aquele que o apóstolo Pedro citou na sua primeira epístola. O amor cobre uma multidão de pecados. Compreendem? Tudo bem. Então, ainda sobre livre-arbítrio e determinismo. O Espiritismo, por sua vez, considera que nada aconteça sem que Deus saiba. Mas não significa que há um controle divino absoluto que impede a manifestação da vontade do homem. Então, nós temos a nossa vontade e o nosso livre-arbítrio. É um livre-arbítrio relativo? É, mas nós temos. Então, na verdade, Deus dá ao espírito a liberdade de escolha, deixando-lhe a responsabilidade de seus atos. Tem pessoas que pensam assim: o sujeito assassinou alguém, então ele vai vir na próxima vida e vai matar aquela pessoa, a vítima, né, vai vir numa próxima encarnação e vai matar o assassino. Não, não é talião. Nós temos escolha. Com certeza, esses indivíduos vão se encontrar numa próxima vida, mas com escolhas mais inteligentes e não ficar um matando o outro e voltando, entende? Não tem que ser assim. Bem, questão 258 do Livro dos Espíritos. Se vier a sucumbir, resta-lhe o consolo de que nem tudo se acabou para ele e que Deus, em sua bondade, deixa-o livre para recomeçar o que foi mal feito. Então, nós temos e teremos sempre, sempre uma oportunidade. Então, o homem, ele desenvolve, nós, né, homens e mulheres modernos, né, desenvolve a capacidade de fazer escolhas mais acertadas. É por isso que a gente reencarna e reencarna de novo, que a gente vai reencarnando e agora a gente sabe melhor e nós vamos fazer as nossas escolhas de melhor maneira. Nós vamos saber utilizar, por exemplo, o nosso livre-arbítrio de maneira mais correta, à medida que nós vamos evoluindo, porque a gente vai adquirindo o quê? Conhecimentos, moralidade. Então, nessas condições, o que que acontece? A gente começa a distinguir o bem do mal. Aí, conforme a gente aprende mais e mais a distinguir o bem e o mal, nós vamos o quê? Agir de maneira mais inteligente com as nossas escolhas e conseguir, né, evoluir de maneira mais rápida. Eu trouxe agora, que são a última parte desse estudo, esse livro fantástico do Leon Denis, que é o nosso filósofo espírita contemporâneo de Kardec, chamado O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Inclusive, tem uma ótima tradução em inglês, para aqueles que estiverem interessados. Olha o que ele fala sobre livre-arbítrio e determinismo. A liberdade é a condição necessária da alma humana, que sem ela não poderia construir seu destino. Por que que ele fala isso? Porque se nós não tivéssemos uma liberdade, uma certa liberdade, nós seríamos apenas marionetes, né? Com as cordinhas, né, amarradas e a gente fazendo aquilo que fosse decidido por nós, mas não é assim. É uma condição que ela é necessária. Nós precisamos dela para evoluir. Outra coisa que é trazido por Leon Denis. À primeira vista, a liberdade do homem parece muito limitada no círculo de fatalidades que o encerra,
necessidades físicas, condições sociais, interesses ou instintos. Mas, considerando a questão mais de perto, vê-se que esta liberdade é sempre suficiente para permitir que a alma quebre este círculo e escape às forças opressoras. Então, exige de nós esforço. Não vai ser fácil. Ninguém diz que vai, mas não é impossível. Então, exige de nós esforços, né? Então, não adianta dizer, sabe, porque eu tenho uma necessidade física, eu tenho uma condição social, eu tenho esse interesse, eu tenho instinto. Cabe a nós. E essa liberdade e livre-arbítrio é para ser usada para isso. E não para falar assim, não, eu nasci assim, esse é um determinismo, essa é a minha limitação, e eu não posso fazer nada. Pode sim. Aí é que está o desafio, da gente encontrar essa maneira. Outra coisa que Leon Denis nos traz, a liberdade e a responsabilidade são correlativas no ser e aumentam com sua elevação. Então, então a liberdade e a responsabilidade estão juntas. Quanto mais eu sei exercer meu livre-arbítrio, mais responsável eu sou. Então, é a responsabilidade do homem, né, no caso, homem e mulheres modernos, que faz sua dignidade e moralidade. Sem ela, não seria ele mais do que um autômato, né, um marionete, um joguete das forças ambientais. Então, a noção de moralidade é inseparável da de liberdade. As duas têm que andar juntas. Outra agora que Leon Diniz nos traz, no livro O Problema do Ser, do Destino da Dor. O livre-arbítrio, a livre vontade do espírito, exerce-se principalmente na hora das reencarnações. De que maneira, gente? Nós já falamos sobre isso aqui. Escolhendo tal família, certo meio social, ele sabe de antemão quais são as provações que o aguardam, mas compreende igualmente a necessidade dessas provações para desenvolver suas qualidades, curar seus defeitos, despir seus preconceitos e vícios. Então, a partir de agora, um conhecimento que a gente vai adquirindo, estudando o espiritismo ou praticando uma outra religião que leve a pessoa ao bem, né? Porque toda aquela religião que leva a pessoa ao bem é uma religião que leva a Deus. Nós vamos construindo esse caminho de progresso, porque nós vamos sabendo como agir em todas as situações de nossa vida. Uma das maneiras, fala assim, mas como que eu sei se eu estou fazendo tudo certo ou tudo errado? Um bom guia é a terceira parte do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec fala sobre as leis naturais. Se nós entendermos essas leis e conseguirmos praticar elas, nós estaremos avançando e muito. E olha, não é um trabalho fácil, mas é possível fazer. Então, a gente sugere realmente a leitura, né, do Livro dos Espíritos, a terceira parte, um livro como esse de Leon Denis, que nos faz refletir sobre as várias situações que nós encontramos, para que nos ajude nessa jornada, né? O fato de nós estarmos aqui, sabe, compartilhando esse tempo juntos um com o outro, já é um sinal de que nós queremos ir por esse caminho, de melhorar, de fazer as escolhas certas, de saber a nossa natureza espiritual, de nos conhecermos, né, o autoconhecimento, de olhar para dentro de si e falar, não, eu tenho esse defeito que eu tenho que melhorar. E eu vou trabalhar para isso. Olha, tá aí, nós estamos perto do fim do ano. Qual é a sua resolução de ano novo?
Escolhe 3 defeitos para corrigir, né. Seria uma boa e coisa de começar o ano, tá bom, queridos? Essas eram as palavras